Olá, organismos na internet, sejam muito bem-vindos, você está no Te Politizei e agora vamos falar sobre a viagem do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Luiz Fux, que estiveram nesta manhã de sábado no MIT, Massachusetts Institute of Technology, em Harvard, proferindo mentiras sobre o Brasil, como sempre, eles usando sempre o nosso dinheiro para viajar e fazer militância política. Um ministro da Suprema Corte do Brasil viajando para os Estados Unidos e simplesmente fazendo militância política. Eu vou colocar aqui o vídeo do discurso que ele fez para que possamos tirar as devidas conclusões. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. A sociedade civil nos órgãos de formulação de políticas públicas ambientais e de crianças e diversas outras. Depois, no Brasil, eu estou descrevendo fatos, não estou emitindo nenhuma opinião. Houve um desmonte dos órgãos de proteção ambiental, houve um desmonte do órgão de proteção às comunidades indígenas e não demarcação de 1 milímetro sequer de terra indígena, como determina a Constituição. Bom, primeiro ele está falando do desmonte das terras indígenas, e no governo Lula, eu não sei se a gente pode chamar, eu acho que pode chamar o Lula de genocida, porque o número de índios e Yanomamis que morreram sob o governo Lula foi um negócio impressionante. E ele está dizendo que no passado houve um problema com as demarcações indígenas, que realmente é tudo mentira. Vamos seguir aqui. Houve um negacionismo pleno da ciência durante a pandemia, e aqui há um dado que não pode passar despercebido no Brasil. O Brasil tem 2,7% da população mundial. E o Brasil teve 10,2% das mortes. Esse foi o tamanho da má gestão da pandemia no Brasil. Em matéria ambiental, tivemos a paralisação. Bom, primeiro que na pandemia o Supremo Tribunal tirou todos os poderes do presidente, do Bolsonaro naquela época, e delegou para os estados a manutenção do problema da pandemia. Então ficou praticamente impossível de tomar alguma atitude durante a pandemia. Foi exatamente o STF que não quis que as atitudes devidas contra a pandemia fossem tomadas. Do Fundo Amazônia, paralisação do Fundo Clima, dinheiro lá, dinheiro carimbado, vindo de fora, que não podia ser gasto em nenhuma outra atividade, ficou parado na conta pela ideia absurda de que proteção ambiental é coisa de comunista, é coisa de esquerdista, é coisa de quem cede ao globalismo de uma maneira geral. Nós tivemos a tentativa de volta ao voto impresso. Só quem é brasileiro e viveu no Brasil sabe o risco que isso representava. Porque o voto impresso sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Sempre foi, desde o início da República. Bom, primeiro que o que ele está falando agora sobre o voto impresso é que o Brasil não queria o voto impresso. A gente quer ainda as urnas eletrônicas, só que a gente quer uma segurança das urnas eletrônicas, porque o pessoal por aí, o pessoal internacionalmente, chama as urnas eletrônicas de caixinhas mágicas ou de calculadoras, onde a gente digita o número e não sabe para onde vai o voto. O que foi pedido na época foi a anexação de uma impressora ao lado da urna para que o voto seja impresso e jogado numa urna para posterior contagem. Para a gente saber que tem um papel, uma coisa física, para fazer a recontagem dos votos, porque hoje a gente já sabe que é muito difícil, você tem que entrar com um processo para pedir recontagem de votos, demora, às vezes é indeferido, aliás, sempre é indeferido, né? Porque a dificuldade para fazer esse tipo de contagem é enorme. Tá aqui, quer ver? E inclusive o pessoal do PT elogiou o sistema de votos da Venezuela. Olha aqui. A esquerda brasileira elogia voto impresso para checagem na Venezuela. Partidos e militantes dizem que a ditadura de Nicolás Maduro tem um sistema eleitoral democrático. E é exatamente o que a gente quer. É a inclusão de uma impressorazinha do lado da urna.
Em 2021, os parlamentares de esquerda votaram contra a proposta de emenda constitucional, que era uma PEC, a 135 de 2019, que tornaria o voto impresso obrigatório no país. Representando o PSOL, a deputada federal Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, afirmou à época que o método seria um retrocesso, e petistas diziam que esse seria o mecanismo do então presidente Jair Bolsonaro para tumultuar as eleições. Agora, a congressista de esquerda, defendem o voto impresso na Venezuela como forma de checagem do pleito. É exatamente o que a gente está pedindo. Na última terça-feira, dia 2, políticos, organizações e militantes de esquerda do Brasil se uniram em um manifesto de apoio à votação para presidente da República na Venezuela, no que chamam de processo eleitoral. Pelo lado do PT, 4 deputados federais assinaram a carta que elogia o fato de que a Venezuela vai contar com um sistema de voto impresso para checagem, e Ailton Faleiro, Dionísio Marcon, Newton Tato, enfim, esse pessoal assinou uma carta dizendo que o voto da Venezuela é show de bola. E agora vem esse falacioso, esse militante político do Barroso, dizendo que a gente queria o voto impresso. A gente não queria voto impresso, a gente só queria a impressão do voto para a conferência. Vamos ver o que ele continua dizendo. De erosão democrática tijolo por tijolo. Não é um golpe, é um esvaziamento progressivo. E começou com o esvaziamento da participação da sociedade civil nos órgãos de formulação de políticas públicas ambientais e de crianças e diversas outras. Depois, no Brasil, eu estou descrevendo fatos, não estou emitindo nenhuma opinião. Houve um desmonte dos órgãos de proteção ambiental, houve um desmonte do órgão de proteção às comunidades indígenas e não demarcação de 1 milímetro sequer de terra indígena, como determina a Constituição. Houve um negacionismo pleno da ciência durante a pandemia. E aqui há um dado que não pode passar despercebido no Brasil. O Brasil tem 2,7% da população mundial. E o Brasil teve 10,2% das mortes. Esse foi o tamanho da má gestão da pandemia no Brasil. Em matéria ambiental, tivemos a paralisação do Fundo Amazônia, a paralisação do Fundo Clima, dinheiro lá, dinheiro carimbado, vindo de fora, que não podia ser gasto em nenhuma outra atividade, ficou parado na conta pela ideia absurda de que proteção ambiental é coisa de comunista, é coisa de esquerdista. Não é nada disso. A proteção ambiental não é coisa de comunista e coisa de esquerdista. O problema é que o dinheiro que vinha de fora iam para ONGs e essas ONGs sumiam com a grana. Desapareciam totalmente com o seu dinheiro, que era o dinheiro que era para melhorar a condição de vida das comunidades na Amazônia. As ONGs simplesmente sumiam com essa grana. Não é porque o pessoal é contra a preservação da mata. Não é por causa disso, não. É porque o dinheiro era roubado. Literalmente roubado. Isso é coisa de quem cede ao globalismo de uma maneira geral. Nós tivemos a tentativa de volta ao voto impresso. Só quem é brasileiro e viveu no Brasil sabe o risco que isso representava. Porque o voto impresso sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Sempre foi, desde o início da República. E, portanto, eu era presidente do TSE e me empenhei muito pessoalmente para impedir que se voltasse ao voto impresso no Brasil, porque sempre tive o pressentimento de que ali estava o germe do golpe. E imagine-se se essas pessoas, muitas, só os extremistas, evidentemente, se tiveram a capacidade de invadir o Supremo, o Palácio do Planalto e o Congresso, imaginem o que não fariam nas sessões eleitorais em que imaginassem que fossem perder, se nós tivéssemos contagem pública manual dos votos, que era a proposta. Podem desmentir o quanto quiser, está lá a proposta apresentada de emenda. Imagina, ele está imputando presunção de crime. Na época do voto manual, que a gente usava cédulas, que fazia um xizinho nas cédulas, não tinha invasão, não tinha nada disso que ele está falando. Está falando um monte de asneira, um monte de mentira. É como num vídeo
que ele estava na faculdade de Oxford, eu acho, na Inglaterra. Tem esse vídeo aqui no canal e ele é interpelado pela plateia e a plateia fala que é mentira, que é exatamente mentira o que ele está dizendo. E agora o pessoal que contestou o Barroso nessa palestra está sendo investigado. Constitucional no Congresso Nacional. Hoje em dia, o Brasil, as pessoas têm vergonha do que são. É uma coisa muito curiosa, porque depois de fazerem, gostam de dizer que não fizeram, que não acharam, mas eu quero dizer que a proposta era exatamente essa. Como aconteceu no TSE, devidamente avisado, eu disse, infelizmente, a representação das Forças Armadas vão usar esse assento para tentar desacreditar o sistema. Veio uma nota das Forças Armadas dizendo que nunca haviam sido tão ofendidas. E 48 horas depois fizeram isso. O Brasil é um país em que as pessoas se ofendem com o que fazem. É muito interessante. A psicanálise de se compreender parte do que acontece no Brasil. Tivemos repetidas acusações de fraude eleitoral não comprovadas. Tivemos a politização das Forças Armadas, o que na América Latina é a maior ameaça possível para a democracia. Tivemos o não reconhecimento e concessão do resultado eleitoral. Tivemos o incentivo aos acampamentos na porta dos quartéis. Tivemos desfile de tanque na Praça dos Três Poderes no dia de uma votação importante. Tivemos ataques ao Supremo, ataques à imprensa. E depois tivemos o 8 de janeiro. Foi isso o que o Brasil viveu, foi isso o que o Brasil passou dentro desse contexto histórico e teórico que o Steve procurou retratar e que eu procurei retratar aqui também, do populismo autoritário como ele impactou o mundo. A verdade é que, felizmente, as instituições venceram no Brasil. Mas, como os fatos têm demonstrado, nós ficamos por um triz. Chegamos muito perto do impensável no Brasil. E uma observação que eu gostaria de fazer, que tenho feito, e que vai na mesma linha do que disse o Steve um pouco antes, as Supremas Cortes, o Judiciário, tem um papel muito importante na resistência democrática, como eu acho que teve no Brasil. Mas nenhum tribunal resiste e ganha sozinho. Na Rússia perdeu, na Hungria perdeu, na Venezuela perdeu. Esse cara tá dando exemplo da Rússia, tá dando exemplo da Hungria, tá dando exemplo da Venezuela. São países ditatoriais. Perdeu. Portanto, um tribunal, para fazer a resistência democrática adequada, precisa de participação da sociedade civil, inclusive, sobretudo, da imprensa, que no Brasil teve um papel decisivo, e também das forças políticas. É preciso que haja forças políticas. Pessoal, na Rússia, os soldados russos, os soldados do Putin entravam dentro das urnas, dentro das cabines, para verificar como é que os caras estavam votando. Também tem vídeo no canal, naquele mar de shorts lá, que é o canal, que é o nosso canal, eu te politizei. Tem um vídeo mostrando exatamente o que aconteceu na Rússia. O povo estava indignado, eles colocaram tinta, inclusive nas urnas, eles puseram fogo nas cabines, né? Tudo a pedido do Putin. Democráticas que ajudem a resistir a esse processo de ascensão autoritária. Esse foi a declaração infeliz do Barroso. E eu vou lembrar para vocês quem é Luiz Barroso. Um cara que defendeu terroristas, um cara que defendeu o estuprador. Dá uma olhadinha assim, aqui, nesse videozinho. Só para lembrar o que aconteceu há um tempo atrás e o que ele falou de Cesare Battisti. O estuprador que eu me refiro é o João de Deus, que inclusive está preso. Segunda observação, não há nenhum impedimento convencional ou legal à concessão do refúgio nesta hipótese. A Convenção fala que não se pode dar refúgio em caso de crime grave de direito comum e a legislação interna brasileira qualifica esses crimes como hediondos ou atos de terrorismo. E ele queria dar refúgio para o Cesare Battisti aqui no Brasil.
Esse é o Barroso. E ainda falou sobre o João de Deus, que está preso por estupro. Luiz Roberto Barroso sobre João de Deus. Eu amo todos vocês. O que eu posso dizer é que há alguma coisa totalmente transcendente nesse poder que ele tem de exalar o bem, de curar pessoas e de extrair o que há de melhor nas pessoas. Então, vocês entenderam quem é esse cara? Quem é Luiz Roberto Barroso? É esse sujeito aqui que a gente viu nos vídeos, que viaja por aí militando quando não deveria. O ministro do STF não é um político, ele não foi eleito por ninguém, ele foi indicado por presidentes antigos. Aliás, é um absurdo o cara ficar até os 75 anos, o cara passa a vida inteira dentro do STF e os presidentes vão sendo trocados e o STF continua o mesmo. Então é um absurdo. Eu defendo que esse tempo seja diminuído drasticamente, no máximo para 4 anos, ou enquanto durar a eleição, o pleito do atual presidente, ou então até 8 anos, né? Que é do jeito que é o Senado, e eu também não entendo porque o senador tem que ficar 8 anos, ele ainda é reeleito e o cara tem a profissão de senador, tem a profissão de deputado, tem a profissão de ser ministro do STF. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para quem você gostou, para quem você não gostou, para que eles fiquem bem informados, para que o pessoal veja o que está acontecendo no Brasil. Do STF estão fazendo com o dinheiro dos nossos impostos que deveriam ser revertidos para a saúde, para a educação, enfim, todo mundo sabe para quê. Muito obrigado e até já!